Fazer tudo e só, fazer tudo e só. Essa é a canção Varal de Arco-Íris, daquela bailarina ali. Cada canção do Dunas de Algodão tem uma ilustração. Eu falo muito sobre solidão nas minhas músicas. Eu percebi hoje que eu escrevi o roteiro deste vídeo para falar sobre solidão. Mas será que é solidão mesmo? Tipo aquela solidão psicológica? Aquela de se sentir só? Ela queria ser jovem, fazer tudo e só. Quanta solidão nesta vida e formas de gostar. Que interessante essa frase. Quanta solidão nesta vida e quantas formas de gostar. Existem muitas formas de gostar. Formas e solidão. Universo. Você já se sentiu solitário? Mas é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Porque às vezes é boa, às vezes é ruim. Depende. Depende a vibe da mente. Se é uma solidão psicológica, ela é ruim. Mas se é uma solitude, uma coisa mais assim religiosa, uma conexão profunda com alguma coisa misteriosa, aí ela é uma solitude grande, acolhedora. A solidão parece que é uma coisa que separa as pessoas. E a solitude é uma coisa que parece que junta todo mundo numa coisa só. Aí uma solitude. Tem dias que a gente se sente um pouco, talvez, menos gente. Essa é do meu professor. O cérebro é coletivo, a mente é coletiva, a mente é uma coisa da sociedade. Ela não é exatamente minha mente ou sua mente. É uma conexão. Oh, saúde, obrigado. A mente, o cérebro é relacional. Ele está em relação com o mundo. Ele nos conecta com as outras formas de gostar e de não gostar. Ele vai escolhendo, separando, dividindo, abraçando, negando, ignorando, aceitando, negligenciando, selecionando. É o funcionamento do cérebro. Olha, as ideologias do mundo e os debates políticos sociais, eles são estruturalmente sobre o cérebro humano. Por isso que eu digo que falta a cultura zen, falta o entendimento de como funciona o cérebro, a nossa mente. Mais sobre cultura zen nos links aqui embaixo. Este mecanismo de relacionamento cerebrais, ele cria toda uma série de laços e deslaços entre as pessoas. Justamente o sistema, a matrix, as ilusões, as pré-condições de existência em sociedade vêm da própria estrutura solitária de um cérebro triste. Quando você consegue sair disso que é chamado a corrida dos ratos, você sai dessa vibe de ambição, de acumulação, de inveja, busca por poder, status, sucesso. Você se sente mais feliz? Às vezes você se sente mais feliz com isso. Isso é a solitude. Mas às vezes você se sente tão perturbado neste caminho de buscas e tão separado do grande pódium. E aí isso é solidão psicológica. É a mesma coisa, só muda uma compreensão, né? Uma polaridade da sensação, algo assim.
Meu tio esses dias disse: eu estou me preparando para a velhice, eu me preparei para a velhice, eu tenho milhões e milhões de dólares e prédios e apartamentos e terrenos. E eu sempre pensei para mim mesmo que eu já sou um senhor aposentado há muito tempo, porque eu entendo paz interior como a única aposentadoria possível e real. E ela pode ser conquistada a qualquer momento, em qualquer circunstância. Esta circunstância não significa que é fácil a circunstância em si, mas a decisão e o voltar-se para dentro, para outro ponto de vista, de transformar a solidão em solitude, isso é sempre uma condição plenamente livre para todos nós, seres humanos, em qualquer situação social. E neste caminho da busca pelo sucesso, aquilo que a sociedade oferece e que nada mais é do que reflexo dos nossos lindos cérebros procurando a felicidade, o estado de ser feliz, procurando, tateando no escuro. Esse estado de ser é que vai separando-nos das pessoas, porque os cargos de poder são sempre em menor número do que número de pessoas que continuam a nascer e disputar. Isso vai separando as pessoas e nos tornando automaticamente solitários. Porque em busca do seu sucesso, você não vai pensar em todas as pessoas, você vai pensar em você. Mas perceba que é um pensamento em você movido já pela intenção ignorante e cega da ambição, da inveja, da avareza e de todas essas coisas. Existe um estado de ser, solitude, para não confundir com solidão, que é mais espiritual, religioso. E para que ele serve em sociedade? Se nós estamos com os nossos lindos cérebros relacionais, lidando uns com os outros em busca do bem-estar, porque o cérebro simplesmente busca bem-estar, prazer. Se estamos nesse jogo, o que a solitude espiritual vai nos trazer de bom, de prazeroso e de útil para a sociedade? Ou isso é meramente música, poesia de bailarinas e astronautas? Olha, eu tenho mais o que fazer, eu tenho muito pouco tempo para matar o meu leão hoje. Não me venha com este papo furado, sim? O verdadeiro homem espiritual, a religião de verdade, ela não se preocupa com Deus. Ela se preocupa com a sociedade, que é o homem, o ser humano. O aqui e o agora. Se um cérebro é relacional, esta relação está com problemas, então é esta que deve ser observada e ajustada, compreendida da melhor forma. Então, esse é o trabalho espiritual, religioso de verdade. E na cultura Zen, isso começa com autoconhecimento, jamais com um livro de regras e dogmas para controlar a sociedade, porque a sociedade é um espelho apenas de uma condição mental do indivíduo, no indivíduo, em cada um dos indivíduos. O que é a solitude? Qual é o trabalho espiritual que tem a ver com solitude? Meditação. Zen significa meditação. Meditação, solitude, vazio. Você não tem mais nada, né? Você está só. Você é um ser só. Você está em silêncio. Não há mais relacionamento, comunicação, não há mais nada. Não há mais influência nem interferência. A sua mente está plena
solita, vazia, meditação. Esse é o estado de ser. Por que isso melhora a sociedade e a minha vida? Porque esse estado de ser faz você compreender a beleza. Beleza é uma palavra que Krishnamurti usava. Entenda a beleza. E pensando bem, eu não sei que outra palavra eu usaria. É uma compreensão, é uma sensação, é um saber aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é imortal, bom dentro de nós, imortal além do tempo, aquilo que é alma, aquilo que é essência, aquilo que realmente faria um mundo melhor e mais feliz. Resume-se: beleza. Maluco, beleza. Então, esse tipo de solidão meditativa não é aquela solidão que você se sente só, isolado dentro de muros, ou aquela carência por atenção. É outra vibe de solidão. É um estado de ser que sempre foi e sempre será. Só que ele precisa ser presenciado, sentido com muita sensibilidade. Se precisa de sensibilidade para atingir esse estado de ser, para compreender, para ver, notar que ele esteve sempre aí, embaixo de toda essa poeira mental do funcionamento natural do cérebro humano. Está ali um estado de ser imortal. É preciso sentir, é preciso ver essa beleza. É preciso prestar atenção ao mundo interior. Meditação, solitude. E isso tudo só faz sentido se você continuar a conviver em sociedade. Não adianta viver assim isolado nas montanhas ou entre as paredes. Você precisa trazer esse estado de ser para a sociedade. Será que eu preciso mesmo? É que é inevitável. É inevitável. E realmente é melhor. E a coisa vai crescer e vai se transformar num jardim. Vai se alastrar pelo mundo. Mas isso só em relacionamento. Porque o cérebro é relacionamento. Porque o cérebro é Deus. Não há nada mais que Deus por aqui. Então todo esse estado de ser, solitude, essência, ele vai fazer sentido e vai ficar muito mais prazeroso, por assim dizer, quando você perceber que ele continua presente e mais forte ainda e com mais sentido ainda quando você trouxê-lo para a sociedade e compartilhar naturalmente deste estado de ser entre as pessoas. Então esse processo dualista e separativo, separatório dos cérebros, eu já falei disso em outros vídeos aqui do canal. O dualismo, né? O eu e vocês, vocês e eu. O cérebro causa esse efeito nos nossos sentidos, ele nos separa do mundo. A partir daí, toda a encrenca começa, toda a solidão começa. Esse estado de percepção, de separação, de dualismo, de solidão, precisa ser averiguado de pertinho, com os nossos sentidos muito atentos, com a nossa inteligência, com a nossa vontade todinha voltada mais de perto para esta condição, para perceber que esta condição é uma mera ilusão. Aí a solidão se transforma em solitude. Eu gosto de dizer, de explicar para as crianças que a gente se desenvolveu na barriga da mamãe, certo? E a gente nasceu, veio para o mundo. Mas isso é só uma fotografia. Este processo de estarmos na barriga da mamãe, no útero, ele continua a vida inteira. A vida inteira tem uma parte de nós
que ainda está no útero. E todos os dias, a cada segundo, tem uma parte de nós que está nascendo e uma parte de nós que está morrendo. É um ciclo. Não aconteceu uma vez só, está acontecendo toda hora. E se você encontrar dentro de você esse estado de bebê na barriga, você vai estar em meditação, em estado de ser. Você vai ter encontrado a casinha muito engraçada, sem teto e sem nada. Quanta solidão nesta vida e formas de gostar. Tudo aqui é forma, tudo aqui fora é forma. E a gente sofre com essas formas, né? Porque elas são bolhas de sabão. Nós também somos. O que há de imortal nessas bolhas de sabão? Enquanto a gente vive a nossa vida, simplesmente a parte de nós que está vivendo, e esquecendo daquela parte de nós que está sempre nascendo e sempre morrendo, a parte de nós que é atemporal, a gente vive de uma determinada forma assim mais bobinha, ingênua, que causa sofrimento, que causa mais problemas, porque a gente não está identificando o todo da situação. A gente está correndo atrás na famosa corrida dos ratos, mas quando a gente abarca na nossa visão aquilo que está dentro de nós, sempre nascendo e sempre morrendo, a gente entende a vida como uma dança diferente, como uma arte, como uma coisa que não é exatamente uma corrida ansiosa, mas que é uma coisa já realizada. Naturalmente, a gente transforma a nossa vida com mais qualidade. E uma sociedade assim, com indivíduos assim, também seria uma sociedade melhor. Dia cansativo e cheio, que ficou vazio tão de repente. Rua dos Bobos. Música que me inspirei na casinha muito engraçada, sem teto e sem nada. Também fala de solidão, veja só. Dia cansativo, cheio, que ficou vazio tão de repente. Eu acho que você já passou por isso. É uma situação, uma experiência bem normal para o homem moderno. Capture este momento em que tudo se transforma em vazio tão de repente. Se envolva por essa sensação, mesmo que triste, mesmo que psicologicamente perturbadora, e fique com ela. Não ligue nenhum som, não leia nenhum livro, apenas fique com ela. Chore se precisar. Entre na sua mente, no seu corpo, no seu coração, na sua cidadezinha interior, na sua casinha muito engraçada, no seu útero. Entre. Olhe para dentro, que esta sensação de vazio sempre esteve aí. Mesmo que você vá lá fora amanhã e faça tudo de novo, aquele vazio estará lá ainda. Mas quanto mais você viver esse vazio, você vai perceber que ele não é exatamente triste. Triste é o prisma que a sua mente dá para esse estado de ser. Este é o seu ser. Este é o ser. Esta é a quanta solidão nesta vida, envolvida de formas. Transformar a solidão em estado de ser. Transformar a sociedade num mundo melhor. É isso. Transformar a cultura, a arte, o conteúdo do dia a dia humano. Tudo depende disso. Praticamente. Autoconhecimento e meditação. Até o próximo vídeo.